Vamos para a palavra do Senhor nessa noite e eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nesse texto nós vemos a obediência que revela a fé verdadeira. Ou melhor, a obediência é o que revela a fé verdadeira. Quem de fato tem fé. A fé genuína, ela não se comprova por palavras ou simplesmente dons, aparências religiosas, mas por uma vida de obediência a Cristo e a sua palavra. Isso não é novidade para nós. Nós somos uma igreja que prega isso constantemente. Precisamos refletir se somos uma igreja que vive isso constantemente. Se isso é visível nas nossas ações, na nossa escola, trabalho, casa, se o texto que estamos aqui refletindo, se a nossa vida remete àqueles que constroem a casa sobre a rocha. Nós olhamos para o texto e nos identificamos como os que estão sobre a rocha. Mas a pergunta é: isso de fato pode ser comprovado? Isso de fato é verdade na minha, na sua vida? Nós temos muitas informações religiosas e muitas informações da palavra de Deus. Nós temos muitas informações. Isso é muito bom mesmo, de termos a liberdade de ler e estudar a Bíblia. Nós vivemos num período onde o conhecimento da palavra de Deus é muito acessível. Nós vivemos nesse avanço tecnológico que nos permite, a ouvir inúmeros estudiosos da palavra de Deus, nos quais essas pessoas dedicaram a vida inteira
a estudar minuciosamente assuntos da palavra de Deus específicos, e a gente, como uma plateia privilegiada, a gente pode aprender de cada área de maneira profunda, porque nós temos acesso a quem se aprofundou em cada área. Através da internet nós podemos isso. É bem verdade que na internet, e aqui a gente sempre fica alertando, tem muita coisa ruim, tem muita teologia errada, distorcida, tem muito falso mestre, mas também tem muita coisa boa, tem muita pérola disponível a nós, né? E diante disso, nós somos cheios de informações. Talvez nós estejamos transbordando de informações, mas, ao meu ver, analisando a minha vida e da minha igreja, infelizmente, eu não vejo o mesmo na prática, na vivência, no dia a dia. Nós não vemos. E interessante que quando nós lemos todo esse texto, nós nos identificamos rapidamente com os que constroem a sua casa sobre a rocha. Mas será que não vale a pergunta se nós não estamos mais parecidos com aqueles que dizem Senhor, Senhor, com aqueles que fazem talvez até proezas, porque nós temos que ter uma vida sempre levando a uma análise, porque o nosso propósito final é sermos achados entre aqueles que são do Senhor. E a minha preocupação, eu digo que deve ser a preocupação de todos nós, é de nós não sermos apenas religiosos, ou estejamos vivendo apenas religiosidade. Nós precisamos viver o cristianismo verdadeiro, autêntico, que produz frutos visíveis que glorificam a Deus. Comecemos então com essa problemática aqui. A minha fé é apenas verbal ou ela é uma fé verdadeiramente obediente? A sua fé é apenas verbal ou é obediente? Esse trecho que nós lemos aqui, de Mateus capítulo 7, versículos 21 a 29, é a conclusão, né, do Sermão do Monte. Assim ficou conhecido, porque é o sermão mais longo do Senhor Jesus Cristo registrado na palavra de Deus. Nós temos o capítulo 5, 6 e 7, Jesus pregando para os seus discípulos, para quem estava ouvindo, e também confrontando aqueles que viviam apenas na religiosidade. Esse é o maior discurso, né, do Senhor Jesus Cristo sobre o reino de Deus. E o interessante é que, ao observarmos
todo esse sermão do monte, nós não vamos fazer aqui, nós podemos ver que o objetivo do Senhor Jesus não é, o foco dele não é mostrar como entrar no reino dos céus ou no reino de Deus, mas como a verdadeira fé se evidencia em uma vida transformada, como aquele que já é herdeiro do reino de Deus vive. Esse é o foco da mensagem do Senhor Jesus Cristo em todo o Sermão do Monte. Ele vai dizendo como o verdadeiro salvo vive. E aí ele chega aqui nessa última parte do seu sermão, confrontando uma fé apenas verbal e mostrando como vive quem verdadeiramente tem a fé salvadora. Primeiro, no versículo 21, nós vemos que a confissão sem obediência é rejeitada por Deus. A confissão sem obediência é rejeitada por Deus. Versículo 21 diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus? Quem entrará no reino dos céus? O que é que diz o texto? O que é que diz Jesus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Chamar Jesus de Senhor, Senhor, implica submissão. O problema não é a confissão verbal, o problema aqui não é reconhecer que Jesus é Senhor, mas é a incoerência de dizer Senhor, de reconhecer Jesus como Senhor, sem a prática, sem a obediência. Jesus aqui ele está denunciando uma fé apenas nominal, né? Desconectada da vontade do Pai. Hernandes Dias Lopes ele diz que ortodoxia sem obediência é hipocrisia religiosa. Ortodoxia é o conhecimento verdadeiro. Uma boa ortodoxia é o que? É conhecer a verdade. Conhecer a verdade e não praticá-la se transforma em hipocrisia, segundo Hernandes Dias Lopes. Quando nós, com as nossas atitudes, dizemos faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, nós somos os hipócritas que Jesus denunciava no tempo que esteve aqui na terra. Ele levantaria a voz para nós, se nós apenas falássemos o que é certo, mas não vivêssemos de acordo com o que dizemos. E aí, nesse primeiro versículo, cabe a reflexão, a aplicação para as nossas vidas hoje. Sua fé, querido irmão, ela se expressa apenas em palavras ou em obediência diária? Faça essa pergunta para você. Sua fé é vista pelas práticas, pelas suas obras, pelas suas ações? Ou você apenas diz que tem fé,
você apenas diz que é crente, você apenas diz que é cristão, que tem fé em Jesus, que vai orar. Outra pergunta poderia ser: conheço a vontade de Deus, mas eu resisto em praticá-la? Resiste à palavra de Deus? O interessante, irmãos, que isso se tornou algo tão comum no meio dos cristãos, que às vezes nós comentamos em tom de brincadeira, em tom de riso, ou então em tom de conformismo. Não, era para ser assim, né? Mas a gente não é. A gente era para fazer isso, mas a gente não faz. E pronto. E fica por isso. Não nos incomoda. O que parece é que, com o passar do tempo, nós estamos cada vez mais conformados em não viver a vontade de Deus. Apenas falar, apenas viver o religioso. O que seria o religioso? Eu venho para o culto, eu louvo a Deus, eu cumpro a tabela do domingo, por sinal, só no domingo, e pronto. Escuto a palavra de Deus, acho bom, acho bonito, concordo, mas só. Tem sido assim, irmãos? Eu estou enganado nessa avaliação, ou isso reflete a nossa realidade como igreja? E eu me incluo, viu? Eu não estou aqui falando como quem é o exemplo perfeito a ser seguido, de maneira nenhuma. Nos versículos 22 e 23, nós vemos que atividades religiosas não substituem relacionamento com Cristo. Atividades religiosas não substituem relacionamento com Cristo. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Observemos aqui, Jesus, ele é conhecedor de tudo, ele conhece os corações, ele conhecia os corações daquelas pessoas. Ele já sabia que aquelas pessoas não tinham relacionamento com ele, espiritualmente com ele, né? De reverência e de submissão verdadeira, de obediência. Jesus está dizendo, né, ele está colocando, está levantando aqui o que acontece, né? O que acontece, e isso num sentido até escatológico. Ele diz: muitos naquele dia, quando vier a consumação, vão dizer: Senhor, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, nós servimos, eu passei a vida toda lá na Igreja Batista Central, eu fiz tanta coisa lá. Que isso não aconteça no nosso meio, que todos nós sejamos achados entre os que são do Senhor Jesus Cristo. Mas não é o fato de passarmos a vida toda na igreja que vai nos dar a garantia de que estaremos com Ele eternamente. Porque fazer as coisas, ativismo religioso, não substitui relacionamento e obediência verdadeira a Deus. É bem verdade que servir na igreja pode refletir uma vida de submissão, de reverência a Deus, mas também pode ser um engano
quando nós não temos relacionamento com o Senhor. Jesus, ele vai dizer para muitos que fizeram coisas talvez bem maiores do que o que nós fazemos: expelir demônios, profetizar. E Jesus está dizendo: eu vou dizer para eles, eu vou dizer na cara deles, na cara dura: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. O que eu chamo a nossa reflexão é que, se nós não obedecermos a palavra de Deus, não tivermos uma vida de obediência e de crescimento em obediência à palavra de Deus, nós podemos ser achados entre esses. Claro que eu estou falando daqueles que não têm a fé salvadora no Senhor Jesus Cristo. Mas esse texto nos chama a refletir se a nossa confissão de fé, ela é verdadeira. E como é que nós sabemos se a nossa confissão de fé é verdadeira? Se nós obedecemos ao Senhor, se nós temos uma vida de obediência, se nós ouvimos a sua palavra e praticamos, se nós lemos e obedecemos, se nós ouvimos o sermão, a pregação e vivemos, e procuramos corrigir os nossos erros, nossa falha, não porque o pastor está falando, mas porque a palavra de Deus nos manda fazer. Então, só fazer as coisas por religiosidade, por costume, não vai ser a garantia de que somos de fato do Senhor Jesus. O que faz isso é quando obedecemos, quando fazemos essas coisas, movidos pelo relacionamento íntimo, reverente e de obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está um choque, bem forte no texto. Pessoas com dons, ministérios e obras impressionantes são rejeitadas. O problema não é falta de atividade, mas falta de relacionamento. Jesus diz: nunca vos conheci. Não é desconhecimento intelectual, mas a ausência de comunhão salvífica com o Senhor. Dons espirituais não são prova de conversão, mas obediência sim. Amém? Dons não são prova de conversão, mas obediência é. Se nós obedecemos ao Senhor, isso é uma prova de uma conversão genuína. Então esse texto nos chama a atenção, porque eu posso estar servindo na igreja e ainda assim estar distante de Cristo. O ministério não pode substituir a devoção. Obras não substituem arrependimento, mas elas são um testemunho de uma conversão verdadeira. Se fazemos as obras motivados pela obediência à palavra do Senhor, isso sim é aprovado por Deus. Mas se nós fazemos as obras motivados pelo reconhecimento dos homens, por ser visto, isso resultará em reprovação. Vamos para a maior parte aqui desse texto, do versículo 24 a 27. Onde nós temos esse maravilhoso exemplo dado pelo Senhor Jesus Cristo, muito conhecido, muito fácil de compreender, que nos ensina que ouvir sem praticar é construir sobre a areia. Versículo 24
Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O contraponto vem no versículo 26 e 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha aqui, vamos comparar o versículo 25 e o versículo 27. Nós temos o mesmo cenário. Caiu a chuva, versículo 25 e 27. Transbordaram os rios, versículo 25 e 27. Sopraram os ventos, nos dois versículos, e deram com ímpeto contra aquela casa. As situações, elas são as mesmas. As adversidades, as lutas, são as mesmas para todos. Em tempos diferentes, em momentos, talvez em intensidades diferentes em algum momento, mas vem sobre todo. Qual é a diferença? O alicerce. Na vida do ímpio vem as tempestades, na vida do crente também vem. Na vida do crente vem as aflições, e daqueles que têm apenas uma fé nominal também. Mas quem está sobre a rocha permanece. Quem não está, é grande a ruína. E o que é o alicerce? Me respondam aí. O que é o alicerce aqui no texto? Não, me digam aí um texto que é muito conhecido. É Cristo. O que é que o texto está dizendo? Que é o alicerce. Nós costumamos dizer que é Cristo, né? Mas o que o texto está dizendo aqui que é o alicerce? Os ensinamentos. Vamos lá, ainda vocês não chegaram lá. O que é o alicerce? A fé. Vamos lá. Quem dá mais? Oi? É o que é o alicerce? É a prática, irmãos. Prestemos atenção. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, permanece. E o interessante é que Jesus diz que não é a casa que cai, não é aqueles que não ouvem a palavra de Deus. A casa que cai é aqueles que ouvem a palavra de Deus e não pratica. E não pratica. Concordam que o texto está falando isso? Olha como nós às vezes fazemos uma interpretação que não significa que seja errada, mas que foge do que o texto diz.
nós simplesmente, não, a minha rocha é Cristo. Beleza, não está errado em falar isso. Mas o que significa dizer que a nossa rocha é Cristo? É se nós obedecemos ao que Ele fala, ao que Ele manda. É isso que nos faz ficar de pé diante das adversidades. Pode cair tudo ao nosso redor, nós vamos ficar de pé se nós obedecemos a palavra de Deus, se nós praticamos a palavra de Deus. Agora, se nós vivemos apenas uma religiosidade, nós não estamos blindados. A palavra de Deus não nos garante isso. Faça parte da Igreja Batista Central que você vai ser abençoado, que você vai estar protegido. Não tem proteção. O que nos garante, pelo que a palavra de Deus nos ensina, é obedecer a palavra do Senhor. É ouvir, sim, porque a fé vem pelo ouvir. É ouvir a palavra, mas só ouvir não nos garante nada. Só saber a verdade não é suficiente. É preciso viver a verdade, é preciso praticar. É preciso sair desse campo apenas do conhecimento para a vida, porque senão nós estamos mais parecidos com aqueles que dizem apenas Senhor, Senhor, se nós não fizermos o que Ele nos manda. E todos os domingos nós estamos aqui lendo a palavra de Deus e ouvindo o que o Senhor nos manda. Todos os domingos nós fazemos isso. Nós temos, eu julgo, eu posso estar enganado, mas nós temos um bom ensino. Quando eu digo um bom ensino, um ensino fiel da palavra de Deus. Nós temos um bom ensino. Então, todos os domingos, ao nos reunirmos aqui, nós precisamos vir com o coração aberto, com os ouvidos atentos, de que são as palavras do Senhor Jesus sendo ditas, não a minha, não é por mim, por capacidade humana, mas as palavras do Senhor sendo ditas. E aí, quando essas palavras são ditas, e eu me coloco aí na cadeira também, nós precisamos agora dizer, e o que é que eu vou fazer com essas informações? E agora? O que é que vai ser? É a nossa pergunta, irmãos. É o que nós temos que responder. Quem nós vamos ser no texto de hoje? Os que ouvem a palavra de Deus, está todo mundo ouvindo aqui. Os que ouvem a palavra de Deus, e nós só temos duas opções: praticar ou rejeitar. Porque quando não praticamos, nós estamos rejeitando. Não tem o meio termo. Não tem como caminhar com um pé num alicerce e um pé no outro. E aí? O que é que vai ser? O que será de nós? Em que fundamento eu tenho construído a minha casa? Na prática ou só em ouvir e não praticar? Esse é o confronto que o texto nos traz nessa noite. A nossa fé precisa ser operosa, precisa ser por obras. Talvez seja o principal motivo que nós não estamos crescendo. Nós estamos estagnados como igreja, porque nós sabemos muito, nós falamos
talvez não tão muito, mas nós fazemos muito pouco, ou quase nada. E isso, como resultado, traz um corpo doente, porque um corpo que não cresce é um corpo que está com deficiências. Todo corpo saudável, ele cresce. E como corpo de Cristo, se nós não crescemos, é porque tem enfermidades aí. Penso que, baseado no texto de hoje, a cura para essa enfermidade é a prática da palavra de Deus. É praticar a palavra de Deus. Nos últimos 2 versículos, 28 e 29, são versículos que falam do todo do Sermão do Monte, dos 3 capítulos, né? Porque no final as pessoas estavam admiradas com o que Jesus estava ensinando, tanta coisa que o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte, não só nesse trecho, mas nesses últimos 3 capítulos. Eles estavam maravilhados porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Porque os escribas eram aqueles que sabiam muito, eles tinham muito conhecimento da palavra de Deus, porque eles eram a máquina de cópia, né, de xerox, de reprodução da palavra de Deus, da Bíblia. Então eles estavam todo tempo escrevendo os textos bíblicos, escrevendo para ter mais manuscritos, né, da palavra de Deus. Então eles sabiam muito, eles conheciam muito, de tanto ter contato com a palavra de Deus, eles conheciam muito. Mas o texto está dizendo, né, Mateus está dizendo que a diferença de Jesus para eles era a autoridade. Os escribas não tinham autoridade. Por quê? Porque os escribas não tinham prática, não tinha vida. E Jesus ensinava e mostrava, né, nas suas atitudes, pela prática ele mostrava. Então esse texto aqui, ele mostra, né, aponta para o Senhor Jesus Cristo. Ele é proferido até pelo próprio Senhor Jesus Cristo, de que os seus ensinamentos são verdadeiros, Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que têm ao Senhor Jesus Cristo são aqueles que praticam as suas palavras, são aqueles que andam pelo caminho, são aqueles que vivem na verdade, são aqueles que têm vida, são aqueles que estão firmados sobre a rocha. Examine sua fé, irmãos. Examinemos nossa fé. Ela é só uma confissão? Ela é só verbal? Ou ela é prática? Priorize relacionamento com Cristo acima de atividades. Obedeça. O relacionamento com Cristo vai produzir ações, mas ações não produz relacionamento com Cristo. Nós primeiro temos que ter um relacionamento com o Senhor, com a sua palavra, e aí termos prática. Pratique a palavra mesmo quando for difícil. Isto é construir sobre a rocha. Situações nessa vida cotidianas nos levam sempre
há decisões de obedecer ao Senhor ou de desobedecer. Pode ter certeza, nas mínimas coisas, num negócio que nós vamos fazer, no trabalho, diante da sociedade, nós temos que, em pequenas ou em grandes coisas, mostrar a obediência ao Senhor. Então Jesus encerra esse sermão nos chamando a uma decisão muito séria: ouvir e obedecer, ou ouvir e rejeitar. No grande dia não serão as palavras, os dons ou os cargos que nos sustentarão, mas uma vida edificada sobre a obediência prática da palavra do Senhor. Ouvir é importante, crer é indispensável, é essencial, mas obedecer é fundamental para as nossas vidas, é indispensável.